Olá, turma! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós vimos na aula anterior a circunferência trigonométrica, alguns conceitos, as definições relativas a ela. E agora a gente vai ampliar os conceitos, trabalhando com a infinidade de arcos que nós podemos construir nesta circunferência. Nós vamos continuar usando o GeoGebra, certo? Então, ó, aqui eu já tenho na tela, ó, a circunferência trigonométrica, né, que é a circunferência unitária, centrada na origem, que o sentido positivo é o sentido anti-horário. Isso nós vimos na aula anterior, né? Então, eu já tenho aqui um arco AP na circunferência. Nesse caso aqui está medindo 50,5. Nós sabemos que a gente pode movimentar isso aqui, né, para a gente fazer todas as análises. E o que nós vamos ver nessa aula aqui? Qual o objetivo dessa aula? Mostrar que, com origem em A e extremidade em P, nós podemos formar uma infinidade de arcos. Basta nós fazermos o quê? Fazer um percurso aqui na circunferência no sentido anti-horário ou no sentido horário várias vezes, várias voltas, certo? Então, esse conteúdo, ele é caracterizado como arcos côngruos na circunferência. Então, ó, vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, um controle deslizante que eu criei aqui, né, para ter um outro ângulo beta, já que eu já estou trabalhando com esse arco aqui, ó, esse ângulo alfa, que é a primeira determinação positiva de um arco, né, porque nós fizemos, eu vou até fazer aqui para lembrar vocês, ó, nós vimos que essa construção aqui me permitia chegar no máximo a 360. Se eu continuar aqui o giro, ó, ele já me dá a primeira determinação positiva do arco, certo? Então, vamos lá. Se vocês observarem ali, ó, esse ângulo beta aqui, que está medindo 0 graus, está exatamente aqui sobreposto ao ângulo A, que é a origem dos arcos, certo? Então, eu vou começar a fazer a movimentação aqui, aumentar o valor desse beta, e vocês vão observando o setor verde que vai aparecer aqui. Eu vou até puxar esse ângulo alfa para cá, essa medida, para não atrapalhar a visualização. Então, vamos lá, ó. Então, vou começar a movimentação do beta, ó. Se eu pegar aqui, ó, um beta igual a 25 graus, a gente vai observando o setor, o arco ali que está aparecendo na circunferência. Então, ó, passamos 90 graus, 180 graus, 270 graus. Pronto, aí vamos observar aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho do 360, ó. Eu peguei aqui 350, 355, ok. Quando eu chegar exatamente no 360 graus, olha lá, ó, o que aconteceu? Esse 360 graus, ele está sobreposto ao arco 0 graus, certo? Mas qual a diferença? Que foi dada uma volta completa de 360 graus e paramos nesse ponto A, certo? Agora vamos continuar a movimentação ali, ó. Então, ó, vou aumentar mais um pouquinho, ó. Por exemplo, 385 graus. O que aconteceu aqui? Nós demos uma volta completa no sentido anti-horário de 360 graus, mais uma movimentação de 25 graus. Então, ó, significa que, por exemplo, vamos voltar esse arco AP aqui, ó. Vamos tentar colocar ele ali no 25, por exemplo, uma aproximação, 25,01. Então, significa que para este arco beta aqui de 385 graus, foi dada uma volta completa de 360 graus, mais um girozinho aqui de 25 graus. Então, o que significa? Significa que esse arco beta tem a mesma extremidade do arco de 25 graus na primeira determinação positiva. E com isso, a gente pode dar uma infinidade de voltas, né? Ah, eu poderia ter essa representação com a segunda volta? Claro, se eu continuar a movimentação do beta, ó, chegar no 720, ó, vamos continuar aqui para vocês observarem, ó, 720. Quando eu chego no 720, significa o quê? 2 voltas completas, a partir do arco inicial aqui, que é 0 graus. Então, se eu aumentar aqui 25 graus, ó, por exemplo, 745, vamos colocar ali, olha lá. Então, qual a expressão geral para esse arco?
os mesmos 25 graus da primeira determinação positiva, mais 2 vezes os 360 graus, 2 voltas completas. Então, para isso, existe uma expressão geral desses arcos côngruos, que é dada por uma formulazinha. Ó, E é igual a alfa mais K vezes 2π com K pertencente a Z, em que alfa é a primeira determinação positiva do arco. Por que K pertencente a Z? Porque nós podemos fazer a movimentação tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, dependendo disso, a gente vai colocar o K positivo ou negativo. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Ó, vamos pegar um exemplo aqui do arco de 1830 graus. Então, o que eu faço para achar essa expressão geral desse arco? Eu vou pegar o 1830 e vou dividir por 360. Vai dar o quê? Exatamente 5 voltas completas e vai ter um resto de 30 graus. Então, esse 30 graus é a primeira determinação positiva do arco. Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá, ó. Só um detalhe, observe que aqui nessa expressão geral, eu dei a unidade de medida em radianos. Então, quando tiver em graus, a gente vai usar os 360. Quando tiver em radiano, nós vamos usar o 2π, que equivale a uma volta completa, né? Um giro de 360 graus. Exemplo 2, 15π. Então, ó, esse 15π, como que a gente faz para achar essa expressão? Primeiro, você vai ter que ver qual é o múltiplo de 2π aqui anterior ao 15. Então, no caso, é o quê? O 14π, né? Então, foram 7 voltas completas, 14π, começando do π. Então, significa que o 15π está exatamente nesse posicionamento aqui da mãozinha, ó, onde que eu estou com a minha mãozinha ali na circunferência. Começou do π radianos e a partir daí foram dadas 7 voltas completas. Então, ele tem a mesma extremidade do arco π radianos na primeira volta. Vamos para mais um exemplo. Eu peguei aqui essa fração porque eu vejo que muitos alunos, quando vai resolver os exercícios, têm dificuldade, quando trata-se de fração também. Então, mesmo procedimento anterior. 33π sobre 4, você vai fazer o quê? Achar qual é o múltiplo de 2π anterior ao 33π sobre 4. Então, nesse caso, é quem? 32π sobre 4, porque se você dividir 32π por 4, vai dar exatamente 8π, que são o quê? 4 voltas completas. Aí depois você vai organizar aqui a sua expressão. Então, 33π sobre 4 é 32π sobre 4 mais π sobre 4. Então, isso significa que foram dadas 4 voltas completas iniciando do π sobre 4. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Se eu pegar aqui o π sobre 4, deixa eu tentar pegar aqui, 45 graus. Só para a gente ver ali na figura, ó. Então, ó. Opa! 50, 40, mas não vai o 45. Ai, não tô conseguindo, tá pulando demais. Só mais um pouquinho. Enfim, aí seria o 45 graus, que estaria mais ou menos nessa posição aí, ó. Certo? Eu não tô conseguindo aqui, tá pulando rápido, não tá indo pro 45. Então, mas vamos avançar. Então, seria mais ou menos esse posicionamento aqui, né? E 4 voltas completas, certo? Vamos fazer mais um exemplo usando o negativo, ó. Menos 3.210. Então, menos 3.210, o que você vai fazer? Vai trabalhar como se fosse um número positivo, normalmente. Vai dividir 3.210 por 360, vai dar 8 e vai sobrar 330. Aí você vai lá e só acrescenta os valores negativos. Só que aí tem um detalhe. Se você tem um arco aqui de menos 330 graus, não pode, porque na expressão geral o alfa tem que ser a primeira determinação positiva. Então, o que significa esse menos 330? Significa que um móvel partiu do ponto A e moveu-se na circunferência trigonométrica 330 graus no sentido horário, certo? Agora vamos ver se eu vou conseguir o 30, ó lá, consegui. Então, ó,
330 graus no sentido horário significa o quê? Significa que se ele tivesse movimentado no sentido anti-horário, ele tinha feito um percurso de 30 graus, certo? Então, é isso. Sempre quando for dar a expressão geral dos arcos côngruos, a primeira determinação tem que ser a determinação positiva do arco. Espero que tenha ficado claro. Vamos dar prosseguimento aos estudos, fazer os exercícios para conseguirmos avançar.